efetivamente é para isso que estamos aqui, demonstrarmos o maravilhoso amor do Senhor, exatamente como a irmã Regina acabou de tocar ao órgão. Em nome da sua igreja, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, convida você para que de pé, receba quem está ao seu lado, desejando a ele não só um domingo, mas também uma semana totalmente especial. Obrigado pelo desejo de cultuar ao Senhor na Primeira Igreja Batista. É claro que esta palavra é uma palavra para os nossos convidados e visitantes que aqui estão, mas também é uma palavra para os nossos internautas, bem como radiovintes. É sempre muito bom abençoá-los e sermos abençoados pela presença de cada um de vocês. Queremos, através desse ministério, chamado Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, receber todos vocês para esse ato de culto, exatamente como aqui estamos. Deus nos deu um domingo significativo e, da mesma forma, uma semana sempre debaixo da proteção do Senhor. Esse é o momento do culto que nós separamos para momento de confissão e intercessão. E esse é um momento realmente marcante, porque nós entendemos que, ao nos aproximarmos de Cristo, ao nos aproximarmos desse momento de culto, nós devemos, confessar os nossos pecados e interceder também por pessoas que necessitam da atuação de Deus em suas vidas. E para esse momento eu quero destacar uma porção da palavra de Deus que está no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sempre, quando leio esse versículo aqui, eu me lembro e faço uma associação desse versículo com o sabonete que nós usamos para nos purificar fisicamente, quando tomamos banho. E o sabonete espiritual do crente é 1 João 1, versículo 9. Sabonete espiritual, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, dentro desta proposta de João, que a gente possa clamar ao Senhor e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. E automaticamente seremos o quê? Purificados. Vamos fazer isso também lembrando dos nossos irmãos enfermos. Nós temos uma lista no nosso boletim que não é exaustiva, como o nosso pastor mesmo diz. Vários irmãos que carecem da intercessão do povo de Deus, e nós os temos aqui, vários irmãos, depois os irmãos deem uma lida, irmãos que estão também passando por dificuldades econômicas, injustiças, irmãos enlutados, que carecem da graça de Deus. Eu vou pedir à irmã Marlene Campos Siqueira, se ela pode nos interceder nesse momento de intercessão e de súplica. Tem um microfone aqui, agradecendo a Deus por esse culto e também, pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas e intercedendo por aqueles irmãos nossos que carecem da graça de Deus nesse momento de dificuldade que passam em suas vidas. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, porque nessas primeiras horas da manhã estamos reunidos aqui como igreja, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome. Neste momento de intercessão, Senhor, queremos te entregar todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão arroladas no nosso boletim, necessitando da tua misericórdia, necessitando, ó Deus, do teu amor, da intervenção, Senhor Deus, de ti na vida deles, ó Pai. Que tu possas, ó Deus, socorrê-los, cada um com a sua necessidade, mas a necessidade maior, Senhor Deus, é de sentir amados por ti, amados, Senhor Deus, por ti, Senhor, que tu és um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e há, Senhor, de socorrê-los, ó Deus, nessa fase tão difícil que estão passando.
Outros nomes não estão ali, Senhor, mas Tu sabes de todos, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. Tu conheces o nosso coração, sabe dos nossos anelos, dos nossos desejos. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão internados, aqueles que estão em leitos de dores, aqueles que estão sendo cuidados, Senhor, por outras pessoas. Abençoa também os cuidadores, dá-lhes paciência, dá-lhes sabedoria, e que eles tenham, Senhor Deus, todo o carinho com aquelas pessoas que eles estão cuidando. Tenha misericórdia agora da nossa igreja, Senhor, neste culto que vamos prestar a Ti, que estamos prestando a Ti. Que seja um culto, Senhor Deus, verdadeiramente do nosso coração, que nós possamos fazê-lo na busca sempre, Senhor, de estarmos em comunhão contigo, aprendendo melhor de Ti. E, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, cada dia mais continuar sendo luz neste mundo em trevas, Senhor Deus, sendo sal da terra, como a Tua palavra nos ensina. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós aqui, dá-nos uma manhã abençoada. É a oração que fazemos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a congregação para, de pé, cantarmos o hino 60 com coro e congregação, conforme nos é dado no programa.
Ainda de pé, façamos a leitura bíblica responsiva no Salmo 150, versículos 1 e 6, com o dirigente, coro João Sorém e depois toda a congregação. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Pira, louve o Senhor, aleluia. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, quão agradável e apropriado é louvá-lo.
congregação pode se assentar. E este é o momento do culto também que nós vamos dedicar dízimos e ofertas. Então, se você trouxe a sua oferta e o seu dízimo, este é o momento de dedicação, chamando sua atenção para o nosso boletim com a relação de vários missionários que essa igreja adota. E quando você, além de dar o seu dízimo, coloca no envelope, no dízimo dos dízimos, designa aquela oferta ali, ela vai para esse ministério de apoio a esses irmãos nossos missionários que estão no campo nacional ou até fora do país, propagando e anunciando a mensagem de Cristo. E eu gostaria só de deixar para a sua meditação, nesse momento de dedicação dos dízimos e ofertas, um pensamento que eu li certa feita e que diz assim, ó: sobrevivemos com o que recebemos por nosso trabalho, mas verdadeiramente vivemos de acordo com o que contribuímos. Achei interessante isso, né? Sobrevivemos com o que recebemos por nosso trabalho, mas verdadeiramente vivemos de acordo com o que contribuímos. Que você possa, então, nesse momento, ao cântico, né, do hino Brilho Celeste, participar desse momento de dedicação de ofertas e dízimos.
O João Marcos vai ter que me explicar em qual culto vocês ensaiaram com a congregação, porque ao que tudo indica, a congregação conhecia esse arranjo de Burr Red na ponta da língua. Parabéns, congregação. O coro está ensaiando isso há muito tempo, a gente sabe que não faria nada menos do que fizeram, ou nada mais também do que fizeram. Mas, congregação, parabéns. Por isso é bom termos uma congregação que canta nos coros da igreja. A gente tem um canto congregacional diferenciado. Nossa igreja tem 8 coros no momento. Um deles é este que está à frente dos irmãos, Coro João Sorém. O Coro João Sorém, no seu primeiro ano, chamou-se não Coro João Sorém, mas sim Coro do Centenário. Vocês se lembram, eu não estava aqui, no centenário da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, em 1984, a igreja criou o coro do centenário para as atividades e festividades do centenário da igreja. Pois bem, este coro não acabou, continuou, somente foi mudado o nome para Coro João Sorém, em homenagem ao pastor João Sorém. Lá se vão 32 anos, não é isso, João? Este coro sendo uma bênção no culto, uma bênção na vida dos coristas e uma bênção na nossa vida como membros dessa igreja, ouvindo estas melodias e estas mensagens. O Coro João Sorém tem uma característica que os irmãos sabem, talvez internautas, radiovintes e convidados que aqui estão não saibam, e eu vou dizer, a característica deste coro no que diz respeito ao canto é a participação no canto congregacional. O Coro João Sorém tem um repertório muito voltado para a congregação, arranjos que contemplam coro e também congregação. É por isso que quando o Coro João Sorém canta, o Coro João Sorém canta com a congregação. Isso é muito bacana. Não é diferente no culto desta manhã. Queremos, em nome do Ministério de Música da Igreja, parabenizar ao irmão João Marcos Sorém pelo trabalho que tem realizado à frente do coro, e queremos também agradecer o ministério realizado pelos coristas, pela diretoria ou pelas diretorias que passaram pelo coro. Hoje é presidente o nosso irmão Jaime Hilário, que já por várias vezes se tornou líder deste grupo e novamente este ano mais uma vez. Temos sido abençoados, como disse, pelos coristas, e é ruim estar falando e vocês me ouvindo só e não me vendo, porque eu queria olhar para vocês e dizer para vocês esta palavra. Obrigado pela visão de vocês. Os irmãos cuidam da igreja quando cuidam do coro. É assim que funciona. A nossa igreja é uma só. A nossa igreja não é a igreja do Coro João Sorém ou de qualquer outro coro. A nossa igreja é uma só, a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E cada um, em seu ministério, cuida da igreja e cuida dos membros da igreja. E é isso que os irmãos têm feito durante esses 32 anos e nós queremos agradecê-los. Então nós vamos orar a Deus agradecendo pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pela existência do Coro João Sorém, na sua parte, na direção musical, na direção administrativa. Eu só gostaria de chamar a atenção dos irmãos, em cima disso que o irmão Eduardo falou. Eu estava aqui vendo os irmãos cantarem junto com o Coro João Sorém. É interessante a gente estar sentado aqui e olhar para o semblante dos irmãos. Há quase 40 anos atrás eu cantei essa mesma música com o João Marcos. Aliás, comecei a cantar na igreja com o coral Nicéia Sorém. João Marcos, estou vendo ali o Tadeu, Pedro Paulo. O baixo era o mesmo, viu? O baixo era o Corina, né? Tudo gente nova, né? Tudo solteirinho, a gente solteiro, Ezequiel. E realmente é interessante você voltar no tempo e no espaço e ver o que Deus fez e o que Deus está fazendo agora. E esses irmãos continuam firmes, não é isso? Louvando e bendizendo o nome de Deus. É interessante isso, né? A perseverança nossa de estarmos aqui, né, louvando a Deus, mantendo firme o propósito que um dia nós firmamos com Cristo, de louvá-lo para todo sempre, até o dia que Ele nos levar. Então fica aqui a nossa gratidão por tudo que esses irmãos fizeram e têm feito para o louvor, né, para a obra de Deus. Vamos orar, então, agradecendo esse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelas oportunidades que temos de te louvar. Somos falhos, somos imperfeitos,
mas a Tua graça vem sobre nós, e nós podemos, ó Pai, através desse brilho celeste, enaltecer o nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela existência de vários coros nesta igreja, porque através da música, muitos irmãos que estão aqui cantando hoje foram alcançados pela Tua graça. Graças te damos, ó Pai, por esse ministério. Graças te damos, ó Pai, pela dedicação da liderança musical dessa igreja. Nos agradecemos pela liderança do passado e pela liderança do presente. Por aqueles, ó Pai, que têm sido fiéis na pregação, em anunciar a Tua mensagem através da música. E que essa obra possa continuar firme, para que mais vidas possam ser alcançadas. Te agradecemos pelo Cocoro João Sorém, pela direção musical, pela direção administrativa, pelos coristas, e que esse coro possa prosseguir na sua meta, trabalhando, né, e anunciando Jesus. E que nós, como congregação e coro, podemos sempre participar, né, ativamente, enaltecendo o Teu nome. Te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de dizimar, de entregar ofertas para a propagação do Teu reino. Sabemos, ó Pai, de situações difíceis porque vários irmãos passam, e nós clamamos por eles nesse momento também, para que a Tua graça possa vir sobre eles e que eles possam, ó Pai, sentir também, né, a alegria de dizimar quando refeito as situações difíceis porque passam nesse momento. Intercedemos por esse Brasil, por essa situação política e caótica em que vivemos. Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, enquanto brasileiros, e que nós, ó Pai, como crentes batistas, possamos fazer a nossa parte, única e exclusivamente, intercedendo e pedindo misericórdia para esta nação. Fala-nos ainda, Senhor, agora através da Tua palavra que vai ser exposta, que estejamos com nossos corações, com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz através do poder do Espírito Santo. Releva, Senhor, as nossas faltas e as nossas imperfeições e capacita-nos sempre para a Tua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
pastor João Soares da Fonseca, que está hoje pregando na Primeira Igreja Batista de São Silvano, Colatina, Estado do Espírito Santo. E ele, quando mandou para mim a informação, ele disse que essa foi a igreja onde ele se converteu, onde ele foi batizado e onde ele foi recomendado ao seminário. Então ele está voltando, né, às origens, está pregando naquela nossa igreja, naquela co-irmã. E para mostrar, inclusive, que ele está antenado, ele mandou uma mensagem para mim agora, e essa mensagem passou desapercebida, que eu não estava olhando o celular. Aí fui ver aqui a menção da onde ele estava pregando, e ele manda uma mensagem assim: prezado irmão Rogério, recebi agora um pedido de oração por parte do irmão Paulo César de Oliveira, deve ser o PC, que eu acho. A sogra dele, Maria José Salgado, está na UTI, e ele pede a inclusão dela no nome de intercessão. Então vamos orar pela senhora Maria José Salgado, sogra do PC, Paulo César de Oliveira. Ele está clamando, né, por essa situação difícil. Mas, com a ausência do nosso pastor, nós temos mais uma vez a presença da nossa irmã Peg, esposa do pastor João, que vai nos trazer a mensagem neste momento. Então, vamos orar, pedindo a Deus que os lábios da irmã Peg sejam ungidos e que ela possa transmitir uma mensagem e encontrar, não é isso? Guarida em corações aqui, sequiosos de ouvir a palavra de Deus. Nós agradecemos a disponibilidade da irmã e que a irmã possa, então, ser utilizada por Deus nesse momento, né, onde a igreja ouve a palavra de Deus por intermédio da irmã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela irmã Peg Smith, te agradecemos, ó Pai, pela disponibilidade dela em estar conosco nessa manhã, que tu possas ungir o lábio desta irmã e que ela possa nos trazer uma mensagem que veio de encontro aos nossos corações. Temos carências, temos necessidades espirituais e precisamos estar sensíveis para ouvir a tua voz. Te agradecemos também pela viagem do pastor João, ali em Colatina, no estado do Espírito Santo, que ele seja ricamente abençoado ali e que ele possa, ó Pai, transmitir também ali a tua mensagem e que vidas ali possam se render aos teus pés. Que tu possas trazê-lo de volta ao Rio de Janeiro, guardado pelas tuas santas mãos. Nos lembramos agora desse pedido que o Paulo César de Oliveira faz a respeito da sua sogra, que tu estejas visitando essa irmã agora, nesse momento, e que a tua graça seja sobre ela. Nós não a conhecemos, mas tu a conheces, e tu podes amenizar o sofrimento dessa pessoa agora. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Quando eu era bem jovem e ainda cantava, eu não posso cantar mais devido a muitos e muitos anos na sala de aula, mas quando eu cantava em coro. E com 14 anos entrei no meu primeiro coro no meu colégio. E eu cantava primeiro soprano. E eu tinha aquela voz que vai lá em cima, não é? E naquele coro, todos nós, primeiro soprano, éramos um grupo orgulhoso, bem orgulhoso, porque nós cantávamos a melodia e todo mundo ouviu nossas vozes voando lá em cima de todas as outras vozes do coro. E eu, em particular, tinha muito orgulho porque eu tinha a voz mais aguda de todo mundo. E eu queria ser, embora muito pequenina, eu queria ter, aliás, a voz mais poderosa, a voz mais ouvida, a melhor cantora do coro, dos concertos do meu colégio. Era tudo eu. E eu estou vendo todos os regentes aqui que estão arrepiados, não é? Que tudo que você não quer num corista é essa atitude de querer ser ouvida, a voz ouvida, maravilhosa, aguda. E para minha tremenda decepção, meu regente também não queria isso. E ele começou a pegar no pé dos sopranos, em particular os primeiros sopranos. Porque ele explicou a gente, pelo esforço que a gente fazia para cantar bem alto e ser ouvido, nossas vozes se tornaram estridentes. Ficou aquela voz que quebra vidraça, vamos ser honestos. E, além disso, pelo esforço, a voz saiu do tom, caía desafinado, abaixo do som, e levamos todo o coro para o brejo, que o coro foi atrás da melodia dos primeiros sopranos. E um belo dia, Mr. Kelly, meu regente, pegou eu e mais alguém, e botou a gente cantar uma nota bem alta, juntinhos. E ele falou...
E eu acho que ele gastou 15 minutos com só nós duas para a gente conseguir misturar as vozes. Aí acrescentou mais alguém. 3. E a gente trabalhou mais. 40 minutos na sala de aula, humilhadas, tentando aprender a cantar de um jeito que ninguém conseguiu distinguir quem estava cantando qual nota. E depois botou 4, 5, a semana inteira com a gente aprendendo a cantar nas palavras dele, como água, que você não consegue tirar uma gota de outra gota dentro da água da torneira. E a gente tinha que aprender a cantar assim. E foi difícil para mim, muito difícil, mas aprendi a lição muito importante para a minha vida. Coro é coro, solo é solo. Nós temos que ter solistas, mas não na hora de cantar no coro. E eu aprendi mais. Se alguém conseguiu dizer, ouvi você cantando no coro, não era elogio, que eu estava cantando de um modo errado. Porque nós queremos ser um grupo cantando juntos, fazendo a apresentação. E o que achei interessante, um dos maiores regentes de orquestra nos Estados Unidos, Leonard Bernstein, sempre reclamava o seguinte: o instrumento mais difícil na orquestra para ser bem tocado era o segundo violino. Essas são as palavras dele. É fácil encontrar gente querendo tocar primeiro violino, mas conseguir alguém dedicado, entusiasmado em ser o segundo violino é quase impossível. Sem a harmonia, sem todas as vozes, cantar o primeiro soprano, tocar primeiro violino não faz sentido. O oratório fica sem graça se só tem uma pessoa cantando, ou todas as vozes brigando, cantando primeiro soprano, não dá. Eu acho que tem perdão para mim, porque eu só tinha 14 anos. E era o primeiro coro, e eu estava aprendendo ainda. Mas o triste é ver gente madura, adultos, que devem estar cantando num coro chamado igreja, o povo de Deus, cantando e agindo como solistas e não como coristas. Mas esse não é um problema novo. E Paulo escreveu sobre este problema na igreja. E vamos abrir nossas Bíblias e ler o que Paulo tem para nos ensinar sobre ser corista. Filipenses capítulo 2. Vamos ler versículos 1 a 4. E eu vou pedir para ficar com sua Bíblia, o celular aberto nessa passagem, porque vamos ler também alguns outros trechos do Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 1 a 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. De vez em quando, no Facebook, aparece uma coisa chamada, você lembra do ano passado, 6 anos atrás? São as memórias do Facebook. Eles não querem que você esqueça o que aconteceu no 11 de junho de 2015. Então, botam ali uma memória para você. E isso que Paulo está fazendo no versículo 1 aqui. Ele está levando a igreja em Filipos a lembrar do que Cristo tinha feito, do começo. Eu acho tão interessante, e às vezes o Facebook até bota a primeira coisa que você botou no Facebook. Então, Paulo está dizendo,
a primeira coisa que aconteceu na sua vida cristã, quando você encontrou Cristo. Então, por isso ele começa a dizer, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele quer que a igreja lembre da salvação, o que Cristo tinha feito na vida deles. Então, ele está lembrando os filipenses, eles dizendo, o que Cristo fez? Ele deu encorajamento, conforto, amor, consolo, comunhão, amizade, carinho. E ao lembrar disso, a igreja devia fazer o quê? Devia lembrar o que Cristo tinha feito e, por isso, agir do mesmo modo em suas vidas. Isso é o versículo 2. Paulo diz a ele, então me deixe feliz e age do mesmo modo. Você tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso é o coro chamado, o povo de Deus, a igreja. O que Facebook também faz, quando coloca memória, é geralmente ele coloca uma fotografia. Não é? Ele bota a sua primeira fotografia que você botou em 2009, quando você entrou no Facebook. Porque parece que quando a gente vê uma fotografia, a gente lembra melhor o evento que aconteceu. E agora, no versículo 4, Paulo vai tirar uma fotografia de como que esse negócio de cantar num coro da igreja, de viver com união. Versículo 4 diz o quê? Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E essa palavra interesses que Paulo escreve aqui, é um tipo preenche a lacuna. Você pode substituir para qualquer outra coisa. Eu explico. Ele está dizendo que devemos cuidar não apenas dos nossos próprios interesses, ou nossas próprias finanças, ou nossos próprios bens, ou nossa família, ou nossa saúde, nossa reputação, ou nosso ensino, ou nosso sucesso, ou nossa felicidade, mas também da fama, sucesso, bem-estar, felicidade, bens, família, finanças dos outros, da igreja. Nós não somos solistas cuidando da nossa voz. Nós somos um coro cantando juntos. Não esqueço de irmã Laura da igreja. Quem chegou nos últimos anos não conheceu, irmã Laura. Mas ela tinha uma filosofia de vida muito interessante. E eu fiquei profundamente tocada quando ela veio a mim por várias vezes, nessa época do ano, quando está fazendo frio. E quem me conhece sabe que eu gosto de frio. E não gosto muito de calor, não. Ela era o contrário. Ela gostava muito do calor e ela sofria no frio. E ela chegou a mim para dizer, eu não gosto do frio, não. Mas eu fico feliz quando faz frio. Sabe por quê? Porque eu lembro de você. Eu lembro que você não suporta o calor. E eu fico muito feliz porque eu sei que Peggy está feliz na sua casa, sentindo frio. Ela não levava em conta o sofrimento dela. E quem lembra de irmã Laura sabe que ela sofria mesmo. Mas ela ficava feliz porque ela sabia que eu estava feliz. Ela cantava no coro, porque ela estava cuidando dos meus interesses e não os interesses dela. No versículo 3, nós vemos a chave da união. Ele coloca isso de uma forma bem prática quando ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros ser superiores a si mesmos. Isso é exatamente o oposto do sentimento que nossa sociedade promove, que eu mereço, eu tenho direitos. Quantas vezes eu ouço isso na rua? Eu tenho meus direitos.
quem considera os outros superiores a si mesmo, não fica ressentido quando não é reconhecido por alguma coisa que faz, quando alguém esquece de agradecer ou falar dele em público. Nós recebemos a graça, a salvação por nosso mérito? Merecemos? Não. Recebemos de graça a graça. E por isso nós servimos de graça. Temos a atitude de corista, que jamais quer que sua voz seja ouvida acima de qualquer outra voz do coro. Para falar a verdade, isso vai muito contra a nossa própria natureza, não vai contra? E por isso, geralmente, até conseguimos interpretar os versículos da Bíblia de um jeito, eu chamo de individualístico, de que leva eu em conta em primeiro lugar. Por exemplo, no livro de Hebreus, o autor diz que não devemos faltar nos cultos, não é? Lembra? Hebreus 10, 24, ele diz: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Muita gente interpreta esse versículo como uma cobrança. Você tem que estar na igreja porque você precisa estar na igreja para seu bem-estar, para carregar as suas baterias. Mas é isso mesmo que o autor falou aqui? Por que ele disse que não devemos abandonar a igreja? O que ele diz? Ele diz que não devemos abandonar o povo de Deus porque nós precisamos encorajar e animar aos outros. Nós não devemos abandonar, não porque nós precisamos, mas que nós precisamos dar aos outros. Estamos aqui para inspirar, para ajudar aos outros, e não para ficar absorvendo e recebendo o máximo possível. Em nossa igreja no Canadá, tinha um irmão de certa idade que era muito engraçado. E todo domingo à tarde, quase todo domingo, ele ligava para a gente para dar a avaliação, o relatório dele sobre o culto. Só que não era bem uma avaliação. Ele queria dizer se ele foi abençoado ou não. Então ele começava às vezes: puxa, que culto bom, eu fui muito abençoado. Mas tinha outros dias que ele disse: culto muito ruim, pastor. Eu não fui alimentado. Ele especialmente não gostava do culto que os adolescentes dirigiam. Ele não gostava de culto em que tinha um pregador de fora. E ele não levava em conta se mais alguém gostava do culto, se mais alguém foi abençoado. Porque para ele, o culto tinha que ser do jeito que ele gostava. E ele colocava seu gosto, seus interesses acima dos interesses de todas as outras pessoas na igreja. E Tiago, o irmão de Jesus, entendeu bem o que acontece numa igreja cheia de solistas que colocam sua voz acima das outras vozes. Olha o que ele escreveu em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Num livro muito triste, um autor inglês escreveu Grandes Brigas das Igrejas. Ele conta cada caso de briga entre igrejas e ele conta uma história verídica de uma igreja no país de Gales. E nessa igreja houve uma divisão, dois lados. E um grupo sentava num lado e outro grupo sentava no outro lado e a igreja estava procurando um pastor. E cada grupo chamou um pastor. Chegou a hora do culto e colocaram dois dirigentes, um dirigente de cada grupo. E um dirigente pedia um hino, o outro pedia outro hino, e cada lado cantava hino separado. Lia as escrituras, cada um versículo diferente, as pessoas começavam a murmurar. Chegou a hora da pregação, era a maior bagunça, que cada pregador pregava ao mesmo tempo um sermão diferente, cada um gritando para ser ouvido. Já imaginou?
E pessoas começaram a levantar a Bíblia, sacudindo a Bíblia, gritando, brigando. E a situação era muito séria. Então, o diácono saiu e chamou a polícia. Entraram 2 policiais na igreja, ouviram a gritaria e todo mundo nervoso e mandou todo mundo calar a boca e ir embora. E as pessoas foram embora da igreja, resmungando, brigando ainda. Quando finalmente, no final da semana, um membro da igreja convocou todo mundo para uma reunião de reconciliação. Mas essa reunião acabou em briga também. Parece ficção, mas não é. E Paulo rogava para que isso não acontecesse na igreja em Filipos. Nossa vida tem que ser vivida em humildade, em serviço, em sacrifício. E Paulo passa o resto do capítulo 2 nos dando 4 exemplos de pessoas que viviam como corista. No versículo 5, nós encontra a primeira pessoa. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ler aqui é Jesus. Vamos ler versículos 6 a 8. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte na cruz. Você quer um exemplo melhor do que é cantar no coro do povo de Deus? Quando Jesus veio à terra, quando ele morreu na cruz, ele estava pensando em nós. Ele não tinha ambição. Ele não se achou mais importante que a gente. E este esvaziamento de si mesmo é a vocação, a chamada divina de cada crente. Em nosso estilo de vida. E depois, Paulo começa a falar sobre si mesmo, e ele nos dá o segundo exemplo, o exemplo dele mesmo. Vamos ver versículos 17 e 18, em que nós vemos claramente como que é viver cuidando dos interesses dos outros. 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Vocês entenderam? Porque Paulo está nos dirigindo a lembrar de algo do Velho Testamento. Quando os sacerdotes colocaram os animais no altar em sacrifício que seria queimado, eles derramaram um vinho por cima do sacrifício para dizer: esse sacrifício está sendo oferecido ao Senhor e está totalmente consagrado e dedicado ao Senhor. Paulo estava dizendo que ele estava completamente comprometido ao povo de Deus. E mesmo se ele tinha que morrer para servir o povo de Deus, ele estava pronto. E não com medo, não com relutância, não com depressão, mas com alegria. E ele diz ao povo: sejam alegres também, porque é um privilégio poder servir ao Senhor com sacrifício. O Paulo sabia servir porque ele sabia o que era cuidar dos interesses dos outros. Ele nos pede para viver com humildade. E eu diria que sacrifício e serviço são irmãos gêmeos da humildade. E que a gente serve e faz nosso sacrifício sem reconhecimento e sem recompensa.
Mas Paulo não passa muito tempo falando sobre sua vida e ele vai falar sobre 2 companheiros da viagem. Primeiro, ele vai citar Timóteo, que era como um filho para ele, não é? E vamos ler o que ele fala sobre Timóteo nos versículos 19 a 22. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando eu receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem como Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Observe, Timóteo possuía exatamente aquela qualidade que Paulo destacou no versículo 4. Ele busca os interesses dos outros. É muito fácil servir quando buscam nossos próprios interesses. Quando nós servimos para ser aprovados, para ser amados, para ser aceitos. Por exemplo, convidamos alguém para jantar em nossa casa, pensando que depois aquela pessoa vai nos convidar à casa dele. Damos um presente ao amigo para o aniversário e esperamos receber também. E se não recebemos um presente, o ano seguinte aquele amigo também não recebe. Estamos servindo por interesse próprio. Timóteo, porém, tem a mente de Cristo, porque os interesses dos outros são mais importantes do que seus próprios. Ele tem uma vida de autossacrifício, um exemplo que todos nós precisamos testemunhar e viver também. Quando eu estudei psicologia educacional, eles têm uns níveis que a gente deve alcançar com a vida. E o nível mais alto era o cumprimento do seu próprio potencial, a autorrealização. E também aprendi muito bem, quando estudei isso, que para amar e servir aos outros, primeiro eu tenho que amar a si mesmo. O mundo sempre nos ensina, primeiro eu. Depois os outros. Mas isso não é a chamada divina que recebemos. Para ser corista, temos que olhar para o bem-estar do grupo e não para a gente. E, finalmente, nós temos uma pequena biografia de alguém, se eu fosse perguntar, antes de ler a passagem, quem é Epafrodito? Alguém pode dar uma biografia dele? Muito difícil, quase ninguém lembra dele, mas vamos ler uma pequena biografia nos versículos 25 a 27. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, quem é Epafrodito? Ele não é um pregador, não é um missionário oficial, ele é meramente um despachante, um entregador. Ele entrega as ofertas e os presentes que a igreja mandou para Paulo em Roma. Mas ele recebe um elogio tão bonito de Paulo. Paulo diz que ele é um cooperador, ele é um companheiro, um mensageiro, um irmão. Então, servir às mesas, cuidar de alguém necessitado, ser anônimo no corpo de Cristo é ser fiel. Não são apenas aqueles que têm um ministério público, como Paulo, que fazem a obra de Deus. E eu vou ser honesto, eu acho que supervalorizamos as pessoas em nosso meio que têm posição e prestígio.
E valorizamos muito pouco pessoas como Epafrodito, que nunca escreveu nada, talvez nunca pregou um sermão. Vamos ter muito cuidado ao escolher quem devemos honrar. Paulo disse que Epafrodito deve ser honrado porque ele arriscou sua própria vida para cuidar das necessidades de Paulo. A necessidade do corpo de Cristo estava acima dos interesses de Epafrodito. E eu acho uma coisa super interessante que Paulo falou sobre ele. Vocês repararam que ele tem uma atitude muito diferente? Ele ficou doente, não é? Quase morreu. Eu vou dizer, quando eu fico doente, é triste. Eu viro criança. Eu quero todo mundo ao meu redor me dando muito carinho, muito serviço, cuidando de mim, muitos mimos. Mas isso não era o espírito de Epafrodito. Ele está o quê? Ele está preocupado porque a igreja está preocupada com ele. E ele é capaz de apressar a volta dele, arriscando de novo a saúde para voltar a Filipos para dizer, tá vendo, eu estou bem, não tem que se preocupar. Eu não quero atrapalhar a vida do corpo de Cristo porque eu estou doente. Ele não cobra atenção, carinho. Pelo contrário, ele está com saudades e está preocupado com o povo de Deus. Que atitude diferente que ele tem. É porque ele é corista. Ele é corista. Então, nós temos aí o fator que eu chamo 2:4. Porque capítulo 2 de Filipenses e 4 exemplos. E mais, versículo 2:4, que devemos cuidar não apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. E assim, seremos um coro que faz bela música, não é? Foi um oratório lindo quando Cristo deu sua vida por nós. Foi uma cantata bela quando Paulo se sacrificou para espalhar as boas novas. Foi uma apresentação harmoniosa quando Timóteo serviu ao lado de Paulo como um filho. Foi uma obra bonita quando Epafrodito se arriscou para completar o serviço dos filipenses a Paulo. Como que será a música do coro em que você canta? Para ser mais claro, eu estou perguntando, como é sua vida na igreja de Jesus Cristo? Estamos fazendo uma música majestosa ao juntar todas as vozes e criando um som divino? Que isso seja nosso alvo. Amém. Ao som do pós-lúdio, que os irmãos possam estar em oração e refletindo nesse sermão. Estamos colocados aqui para ser servidos ou para servir? A partir do momento em que recebemos a presença do Espírito Santo de Deus e aceitamos a Ele como Salvador, somos colocados na igreja e recebemos um presente que é o dom para edificarmos o corpo de Cristo. Assim devemos pensar.
Nós gostaríamos de reconhecer, conhecer aqueles que nos dão a honra da sua visita. Você que não é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas que está conosco neste culto matutino, nós gostaríamos, que você ficasse de pé para que fosse reconhecido pela congregação. É um prazer tê-lo aqui, e que os irmãos ao lado possam saudá-los. Nós nos alegramos com a sua presença e o nosso desejo é que possam retornar outras vezes ao santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos ainda alguns avisos a serem feitos. Gostaríamos de destacar também a participação dos nossos internautas que mandam mensagens, assistindo ao nosso culto. E nós temos aqui o César Salles. Ele nos diz assim, dá os parabéns à igreja por mais um ano de atuação na divulgação e pregação do Evangelho e declara que ela está na ordenança do ID de Jesus. Euzi Duarte, que bênção ouvir nossos belos hinos de verdadeiro louvor. Maria do Carmo, lá do município de Amélia Rodrigues, no estado da Bahia, pede que Deus continue abençoando a irmã Peg e informa que ama esta igreja como se fosse a sua e agradece as orações por sua vida. Nós temos orado por essa irmã Maria do Carmo, parece que ela fez uma cirurgia no fêmur e dominicalmente ela pede intercessão do povo de Deus e esse pedido é passado para o Ministério de Oração da nossa igreja. Irene Black informa que foi linda e muito especial essa mensagem da irmã Peg e pede que Deus a abençoe. E Cláudia Bezerra fala, que palavra abençoada, que palavra enriquecedora, glória a Deus. Nós temos ainda alguns avisos, eu vou passar a palavra ao ministro, porque ele tem alguns avisos importantes que os irmãos devem observar. Nós queremos convidar todos vocês para, neste sábado, às 18 horas, cuidado com o horário, 18 horas, o nosso 5º encontro de quartetos. Nós teremos 3 quartetos e teremos também a participação do coro Dominus, coro masculino de nossa igreja. Será um grande evento, 2 horas de canto e de música masculina, mas que serve para todos nós e para qualquer idade, inclusive. 18 horas neste sábado agora. Uma semana quase depois, na quinta-feira, teremos aqui no santuário também o recital de alunos de canto do Projeto Musicarte. O Projeto Musicarte é a escola de música de nossa igreja e os alunos de canto da professora Thalita estarão se apresentando neste evento. Portanto, dia 22, quinta-feira, às 19h30. Será um grande evento, também músicos da nossa igreja, alunos da igreja e também de fora da nossa igreja. Reserve essa data, 25, último domingo de manhã e também o último domingo à noite, dia 25. Pela manhã será o aniversário da orquestra da nossa igreja, o PIB, Orquestra da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e à noite será o aniversário do Iero Musical. Portanto, música instrumental pela manhã e música coral à noite. Todos estão convidados. Nós temos ainda alguns avisos, lembrando que hoje se encerra as inscrições para o acampamento dos adolescentes, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Quinta-feira, todos sabemos, é um feriado, e teremos quinta, sexta não é feriado, mas quinta mas os adolescentes estarão no seu acampamento. Então, se você tiver ainda que desejar fazer a sua inscrição, no espaço de EPIS aqui você pode se dirigir e fazer a sua inscrição ali com a coordenação do Departamento de Adolescentes, orientado na pessoa do pastor Márcio Capelli. E lembrando também que hoje, em face desse acampamento e desse reforço financeiro, os adolescentes estarão promovendo a cantina à noite. É uma cantina interessante, você participa ali, é um momento de congraçamento, você come aquele pastel, enfim. E aí você tem essa oportunidade de ajudar também os nossos adolescentes. Viu? Então, depois do culto da noite, teremos a cantina, já também com essa visão de ajudar financeiramente esse acampamento que acontecerá no dia 15. Gostaria também de lembrar aos irmãos que hoje, a partir das 15 horas, nós vamos ter uma atividade da União Atalaia, e as uniões de treinamento, é interessante isso, a gente participa da escola dominical e à tarde nós temos as uniões de treinamento. E hoje a União Atalaia vai sair
para pregar, para participar de uma atividade evangelística aqui no Morro do São Carlos, aqui atrás da nossa igreja. Nós estaremos partindo para ali a partir das 15 horas. Nós sabemos da dificuldade de subir essa ladeira, né? Quem tem dificuldade, pressão alta, tudo mais. Então, nós vamos colocar a gerência administrativa da igreja, está disponibilizando a Kombi, e a partir das 15 horas, os irmãos que desejarem vão poder subir de Kombi, porque a ladeira realmente é muito íngreme, é muito difícil, então facilita, a Kombi vai levar os grupos. Então, nós estaremos ali porque às 16 horas nós teremos um ar livre lá em cima, e vamos participar, o pastor Manuel Francisco de Souza está coordenando isso, a União Atalaia vai subir, o coordenador Rafael Longo já comunicou à comunidade que nós estaremos ali pregando a palavra, teremos um ar livre, depois estaremos indo para a congregação Põe Palavra, teremos mais programações ali, culto evangelístico, então isso é uma oportunidade de treinamento. O irmão Tadeu estará com a equipe dele, do Ministério de Evangelismo e Missões, entregando literatura no local. A gente sabe da carência e da necessidade desse povo aqui, e nós temos a nossa congregação muito bem instalada ali, com um espaço muito bom, então nós vamos ali apoiar o nosso irmão Rafael Longo, que tem feito um trabalho excelente. Então, a partir das 15 horas, se você sentir no seu coração o desejo, estaremos aqui para subir. Teremos a Kombi, como disse, e você poderá então estar conosco ali para realizar esse trabalho. Nós temos aqui um pedido, e isso nós vamos fazer ao final do culto. Alguém pede aqui, é isso? Para que a gente... Chegou às minhas mãos aqui, olha, alguém pediu se a gente pudesse, se o coral João Sorém pudesse cantar novamente a música Graça Eterna. Então, é um pedido que chegou aqui, nós vamos deferir o pedido, perfeito? E vamos pedir ao irmão João Marco, depois vai ser o momento recessional, porque nós vamos ter um hino, né? Nós vamos ter um hino ainda dentro do nosso programa, vamos vencê-lo, e ao final, então, o coro João Sorém, sob a regência do irmão João Marco Sorém, vai cantar esse hino, veio aqui a pedido, a graça eterna. Nós não entendemos, muitas das vezes, os desígnios de Deus, mas se foi pedido, nós vamos, aceitá-lo, acatá-lo, e, com certeza, se alguém pede, é porque o hino falou ao seu coração. E hoje, meus irmãos, os avisos foram todos dados, não é isso? Então, tudo certo. E vamos terminar nesse momento. Eu gostaria de fazer um destaque. Hoje é o 2º domingo de junho, e a Convenção Batista Brasileira destaca essa data para comemorar o Dia do Pastor. É o Dia do Pastor. Não sei se os irmãos se lembram, eu me lembro muito bem disso. Nós tivemos um irmão nesta igreja, já faleceu, pastor, quando eu passava por ele, eu dizia assim, pastor Octávio, porque era ser mudo, pastor Octávio Felipe com 2P rosa. Ele, garoto, como é que tu sabe meu nome assim? Eu falei, é que eu li lá, eu era novo, e eu passava por ele, pastor Octávio Felipe com 2P rosa. Ele gostava de ser chamado assim. Foi esse pastor que, certa feita, levou para a Convenção Batista Brasileira a ideia de comemorar ou de relembrar aqueles pastores que estavam jubilados e que estavam sofrendo dificuldade. Então, a ideia dele foi de ter um momento que a Convenção Batista Brasileira tivesse uma data que se lembrasse daqueles pastores jubilados, que estavam, às vezes, carentes, e que nós orássemos, intercedêssemos e até ajudássemos materialmente. Só que essa ideia avançou e hoje, no calendário batista, se reserva o 2º domingo de junho para nós agradecermos e louvarmos a Deus pela vida dos nossos pastores. Nós somos gratos a Deus, não é isso? Pela vida dos pastores da nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Somos gratos a Deus pela presença de vários pastores na membresia da igreja, vários, e que ajudam, que se colocam até como servos, trabalhando, se dedicando. Nós lembramos de vários deles. E o ministro de música colocou no boletim um texto que eu vou ler para os irmãos, está em Hebreus 12, versículos 1 e 2, que nos diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E nós vamos, nesse momento, interceder, orar por esses ministros da palavra, por aqueles que se dedicam a
dominicalmente e até diuturnamente a pregarem a palavra de Deus e serem os portadores de Deus aos nossos corações. Nós agradecemos a vida, então, dos pastores que essa igreja já teve, e a igreja e o pastor que tem, na pessoa do pastor João Soares da Fonseca. Ele não está presente. Temos o pastor Márcio Capelli, temos o pastor André, né, também dentro desse ministério. Nós nos alegramos com eles, precisamos interceder por eles, né, eles carecem da nossa oração. E vamos orar também por todos aqueles que estão presentes aqui nesse santuário, que são pastores ou até familiares de pastores. Eu gostaria, há uma situação até de logística aqui, porque hoje nós temos a presença do coro aqui à frente, né, a presença abençoada, mas eu vou pedir ao pastor Márcio Capelli que venha até aqui ao púlpito, pastor André, se estiver me ouvindo, que venha também até aqui, mas vou pedir aos demais pastores que estão nessa congregação, que fiquem de pé, para que possam ser reconhecidos. Pastores que estão nesta congregação, neste momento, que fiquem de pé para serem reconhecidos. E vou pedir também àqueles que têm qualquer vínculo com pastores na sua família, que fiquem de pé também, nesse momento. Você que tem um vínculo com um pastor, que fique de pé, né? No momento de reconhecimento, de gratidão a Deus pela vida desses servos. E eu vou pedir a um filho de pastor que venha a orar aqui. Vou pedir ao irmão João Marcos Sorém. João Marcos, pode vir aqui no púlpito? O irmão João Marcos Sorém é filho do terceiro pastor dessa igreja, pastor João Filson Sorém, que foi pastor de 1935, 1º de janeiro de 1935 até 1985, 50 anos de pastorado. Ele, como filho de pastor, conhece bem os problemas que esses ministros enfrentam, sabe também das alegrias, sabe também, né, das satisfações que o ministério lhes proporciona. Mas eu vou pedir a ele, como filho de pastor, que, representando a todos os irmãos e os familiares aqui presentes, que interceda, né, por cada um dos senhores, pedindo a Deus que continue abençoando o seu ministério. Se você está jubilado, que você continue, né, que você agradeça a Deus o ministério que Deus te deu. Se você está em atividade ainda, que Deus possa abrir novos horizontes para que o irmão possa prosseguir na propagação do Evangelho de Cristo. Vamos orar. Eu convido a congregação que fique de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, de poder, recebe, ó Deus, a nossa oração e nós a fazemos por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso intercessor diante do Teu trono. Nosso Deus, Pai, nós te agradecemos pelos pastores que tens nos concedido, por aqueles que guiam este rebanho no passado e no presente e que, ó Deus, dedicam a sua vida para conduzir o rebanho em paz e em prosperidade. Senhor nosso Deus, aceita, ó Deus, a nossa súplica sincera pela vida desses que tirastes e separastes para o santo ministério da palavra. Abençoa, ó Deus, as suas famílias, seus entes queridos, dá forças a eles, para que eles continuem olhando para Cristo, o grande autor da salvação. Continuem nesta senda gloriosa e abençoada. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. E agora de pé vamos cantar o hino 565 do cantor cristão, Separação.
igreja pode se sentar e teremos agora o recessional com o coral João Sorém cantando Graça Eterna.